Mr. Gu apresenta Capitã de Elite que reencarnou em um mundo de fantasia. Em um acampamento do exército, em meio ao deserto, soldados das Forças Especiais de Elite se preparavam para treinar, onde nós vemos a protagonista, que é a capitã dessa unidade. Um soldado pediu para ela ser mais gentil por um tempo, já que os outros estavam pirando por causa dela. Ela o disse que nem mostrou metade das coisas horríveis para eles ainda. O homem disse que por isso as tropas a chamavam de demônio. Tendo um coração de soldado, desempenho excepcional e notas excelentes na academia, e sendo a primeira aluna a ganhar o título de capitã, essa é a protagonista para vocês. Um soldado disse que se ela mantivesse essa personalidade, não encontraria o amor verdadeiro. Ela respondeu que não tinha interesse em amor ou casamento. O homem a perguntou se ela planejava ser soldado pelo resto da vida, e ela respondeu com um simples sim. Um homem veio correndo chamando pela capitã e avisou que uma aldeia que eles acreditavam ser a base do inimigo foi destruída. Ela fala que deveria ser um ataque, quando de repente uma explosão a interrompe. Ela percebe que era uma granada de luz e manda os outros guardarem suas posições e avisa que estava sob ataques, quando alguém grita para ela tomar cuidado. Um míssil acerta um local próximo à protagonista, e a explosão arremessa para longe, fazendo com que tudo ficasse preto. Quando ela recupera a consciência e abre os olhos, não sente nenhuma dor no corpo, e nem reconhece o lugar onde está, e se pergunta de onde veio o vestido de princesa que estava usando. De repente, uma porta se abre, e a mulher entra pedindo licença. A protagonista corre para cima dela, e segura um de seus braços e a coloca contra a parede. A empregada, assustada, a chama de minha senhora. Então, a protagonista pergunta onde ela está e quem ela é, e se não falasse em 3 segundos, cortaria a garganta dela. Seu corpo parecia mais fraco quando ela se movia. A mulher perguntou o que ela estava fazendo, e a chamou de Lady Rosalie, e pediu para que soltasse seu braço, pois doía muito, e achava que ia quebrar. Ela solta a mulher, e olha para os próprios braços, e percebe que as cicatrizes de treino, o bronzeamento e a firmeza da pele não estavam mais lá, e que nem sua voz era a mesma. Ela perguntou onde estava o espelho, e a empregada apontou para o outro lado da sala. E em frente ao espelho, ela perguntou novamente qual era o seu nome. A empregada perguntou se tinha algo de errado, e que seu nome era Rosalie Jude Hart. A protagonista ficou surpresa quando ouviu isso, pois aquele era o nome de uma personagem de um romance escrito por uma amiga dela. Então ela se lembrou da conversa que teve com a mulher, que perguntou o que ela achava do livro. Ela achou a protagonista feminina meio patética, e sempre achou que romance de fantasia não era o tipo dela, e que era frustrante de ler, e precisava de um treinamento mental para isso. Ainda por cima, Rosalie era literalmente a personagem mais patética que ela já viu. A amiga dela ficou brava e disse que não era essa a questão. O enredo principal era sobre o personagem masculino tentando ajudar uma doce personagem feminina. Ela disse que mesmo assim era difícil de ler. A protagonista feminina, amável e doce, tinha características exageradas. E o protagonista masculino era meio louco e não fazia o tipo dela. Em frente ao espelho, ela continuava surpresa por estar naquele mundo. 4 dias se passaram. E finalmente ela entendeu e aceitou o que aconteceu com ela, mas ainda não conseguia lidar com o que estava acontecendo, pois naquele romance, Rosalie, quem ela possuiu, logo perderia todo o seu poder. Ela tinha perdido o pai 5 anos atrás, então estava morando com Bella, que era sua madrasta. Como era a única pessoa com sangue real, logo foi nomeada herdeira como duquesa, mas era extremamente tímida e incapaz de herdar o trono. Assim, sua madrasta tornou-se uma figura influente na família, e Rosalie se tornou sua marionete. Mas devido ao vício e luxo da mulher, a riqueza da família diminuiu rapidamente. Mais tarde, ela se juntou com o Marquês de Windle e iniciou uma guerra territorial. Assim, a mulher aproveitou e roubou todas as propriedades e bens, e fugiu sem deixar vestígio. Com a ajuda das outras partes, ela venceu a guerra e se tornou uma nobre, sem que o público conhecesse sua verdadeira personalidade. Ela não tinha interesse em manter as coisas como na novel. Então ela chama Emma, a empregada, e pede papel e caneta. Ela queria se preparar para a guerra territorial, sem a ajuda dos personagens presentes na história. Em papéis, ela anota seus planos, e uma de suas prioridades era a aquisição de minas. Assim, ela ia obter uma quantidade imensa de pedras preciosas, que fluirão como petróleo no futuro. E com esse poder econômico, podia salvar o ducado, mas ainda precisava aumentar seu poder militar. Ela fala que vai sair por um tempo, e pede para a empregada a vestir. Emma perguntou se ela realmente era a Lady Rosalie, e a protagonista responde que sim, e fala para Emma que desde que o pai dela faleceu, não mostrou a dignidade como chefe do ducado, mas agora ia mudar, já que é a duquesa daquela terra. Depois de vesti-la, Emma perguntou onde ela iria e a chamou de senhora. A protagonista falou para ela mudar o título. Se desculpando, ela a chamou de duquesa. As duas, então, foram até o campo de treinamento da casa Jude Hart. Os cavaleiros ficaram surpresos quando a viram e se perguntavam o que ela estava fazendo lá. A protagonista disse que eles tinham ficado loucos.
Uma voz surgiu, perguntando se tinha algum problema. Esse homem era o comandante Aaron, que perguntou por que ela apareceu de repente. A protagonista disse que estava lá para ver o comandante. Surpreso, ele perguntou se ela não tinha mais medo de Bella. Ela disse que uma cobra de 3 línguas não a assustava. Ele se surpreende novamente, e com uma risada, pergunta se ela era a nova peã de Bella, e se estava lá para espionar o lugar. Ela ficou em silêncio, e ele perguntou por que estava calada. Ela respondeu que, considerando o antigo comportamento dela, essa era uma reação natural. Confuso, o comandante perguntou se ela bateu a cabeça. Ela perguntou se a lealdade à família ainda estava viva no coração dele. Ele disse que isso é óbvio, já que estava servindo a família por muitas gerações. Ela sorriu, disse bom trabalho e, junto com a empregada, foi embora de lá. E o comandante ficou sem entender nada. A protagonista decidiu assistir alguns treinos. No primeiro dia, viu eles correndo. No terceiro, um treino com espadas. E no sexto, até espiou o descanso dos soldados. Aaron foi perguntar o que diabos ela estava fazendo lá. Ela respondeu que foi observar como ele os treinava. Ele ficou curioso e perguntou o que ela achou. Ela disse que o treino era terrível. Ele disse que a opinião dela é um absurdo. Então a protagonista o olha nos olhos. E ele se assusta, pois sentiu a aura de um cavaleiro bem treinado. Ela continua falando e diz que eles não venciam e nem matavam ninguém. E que com certeza eles poderiam fazer melhor que aquilo. Nesse momento, Aaron ficou bravo e disse que ela nunca tinha se portado com o potencial dos cavaleiros. Então ela diz que vai o ajudar, e ele pergunta se ela realmente poderia fazer isso, já que Bella não concordava. Ela diz que sabia, mas tinha certeza que isso seria recompensador. E já nos corredores da mansão, a protagonista perguntou a Emma se sua madrasta tinha demitido o velho mordomo, que respondeu que sim, e queria saber por que ela perguntou isso. Ela respondeu que vai cortá-la. A empregada ficou preocupada, e disse que se Bella descobrisse, elas ficariam em apuros. A protagonista disse que ela era a duquesa e pediu calma para Emma, e com papel em mãos, disse que tinha um favor a pedir a ela. 3 dias se passaram, então alguém bateu na porta do escritório da duquesa. Ela autorizou a entrada. Quem veio foi Dolan, o antigo mordomo do ducado. Ele disse que fazia tempo que eles não se viam. Ela disse que, como ele estava lá, ia entender que ele voltou a trabalhar na família. Depois de demitido, Dolan foi morar nos subúrbios do reino, até que ela pediu para Emma encontrá-lo e entregaram uma mensagem. O velho mordomo disse que ela tinha mudado muito. Ela respondeu dizendo que estava na hora da mudança, e se ele estava disposto a trabalhar para a família novamente. Ajoelhado, Dolan respondeu que sim. Na novel, Rosalie não podia usar o anel real da família, mas agora era diferente. Ela estava disposta a mudar seu próprio destino. Em outro lugar, uma mulher brava bateu na mesa e pediu para que chamassem Rosalie. Uma empregada a respondeu dizendo que se ela tinha algo a dizer para a duquesa, tinha que ir direto ao escritório. Brava, a mulher levantou, dizendo que depois de tanto tempo, ela estava fingindo ser a duquesa. Então, ia ter uma conversa olho no olho. Essa é Bella, a madrasta de Rosalie. Ela abriu a porta gritando, perguntando se Rosalie não podia os escutar. A protagonista achou a mulher barulhenta, e a personalidade dela realmente era igualzinha à novel. Ela era uma cobra mágica. Bella perguntou se ela tinha aprendido a ser rude desse jeito, com Relight. Aquele era o nome da mãe de Rosalie. A protagonista tinha aprendido com sua mãe que se alguém tentasse machucá-la, deveria atacar de volta, com força suficiente para arrancar seu pescoço. Na família dela, não só os pais, mas 3 gerações seguidas da família eram do exército. E tendo crescido numa família militar, a disciplina era um dos valores mais importantes na vida dela. E naquele mundo, isso não seria diferente. Ela bateu em cima da mesa, dizendo que já tinha o suficiente da sociedade de classes. A mulher perguntou o que ela estava fazendo e falou que era melhor ela parar de fingir ser a duquesa, porque senão ia demitir o mordomo novamente. A protagonista se aproximou da mulher e perguntou se sabia quem era ela. Bella a chamou de rude e tentou acertar um tapa nela. A protagonista segurou a mão dela e não conseguia acreditar no quão fraco estava o seu corpo e começaria um treino de força outro dia. Ela empurrou a mulher que caiu no chão e em voz alta disse que era a duquesa da família Rudyhard e Bella era só uma substituta, então tinha que ter certeza de a respeitar e perguntou se ela entendeu isso. A mulher assustada respondeu que sim. A protagonista então chamou Dolan e pediu para que levasse a mulher até o próprio quarto. Ele respondeu que sim e guiou a mulher para fora. O comandante Aaron caminhava pelo corredor e abriu a porta do escritório. Perguntou se a duquesa tinha um chamado e ficou surpreso quando viu Dolan lá. Ele ficou muito feliz quando viu que os rumores de sua volta eram verdade. Ela disse para eles conversarem sobre o trabalho. O comandante entendeu e rapidamente se sentou. Primeiro, eles iriam se focar e aumentar as forças dos cavaleiros. Além disso, ela ia aumentar o salário deles. Aaron perguntou se ela tinha certeza disso. Entretanto, ele deveria treiná-los com base no que estava escrito no papel. O comandante disse que estava fazendo o melhor para treiná-los, mas ficou surpreso com o que tinha no papel. 2.000 flexões, 2.000 abdominais, 100 voltas no campo de treinamento, desfile para as montanhas de liberdade e o mais absurdo, 5.000 ataques de espada por dia.
Ela disse que tinha prometido ajudar a trazer a força dos cavaleiros de volta, e depois de algumas semanas, ela ia os treinar pessoalmente. Ele respondeu que agora tinha entendido porque ela aumentou o salário deles, já que mudou o critério dos treinos, e que seria difícil para os cavaleiros treinarem daquele jeito, já que a opinião pública sobre eles não era tão boa. A protagonista o interrompeu, dizendo que no passado os cavaleiros da família eram os melhores, e agora estavam muito abaixo da média, e começaria os treinos uma semana mais tarde. Aaron entendeu e disse que ia atualizá-la sobre os treinamentos. Quando ele foi sair, viu Emma, que o cumprimentou com um sorriso. A empregada disse que tinha chegado uma carta para a duquesa. Era de Sonia Ames, uma amiga de Rosalie, e a protagonista feminina da história. Emma disse que fazia tempo que não via a Lady Sonia e perguntou o que tinha na carta. A protagonista disse que teriam visitas em 2 semanas e para que ela ficasse pronta para receber os convidados. Baseado na novel, Sonia já sabia que Rosalie estava sendo abusada e agora o príncipe estava envolvido, mas não havia motivo para receber a ajuda deles. Ela perguntou para a empregada como estava seu último pedido, que respondeu que Dolan ia o pegar depois de amanhã. Ela sorriu, dizendo que isso era bom. Uma semana depois, ela foi até o campo de treinamento. O comandante ficou surpreso e perguntou que tipo de roupa ela estava vestindo. Alguns homens comentaram que a roupa até combinava com o campo. Outros riram, falando que ia ser fácil lidar com ela. Aaron perguntou o que eles estavam fazendo e mandou eles se reunirem. Um soldado de cabelo roxo falou que não queria, e não se importava se ela era duquesa ou não. Eles não iam escutar se ela não soubesse o que estava fazendo, mesmo se considerasse uma mestra em treinos. Ela perguntou quem ele era. Aaron disse que ele é o cavaleiro de ranking alto mais velho. A protagonista perguntou se isso era verdade, e se ele era o com mais experiência, e mandou ele sacar a espada. O comandante falou que Toronto é um ranking alto mais antigo. Ela disse que isso não importava, e entrou em posição de combate. O cavaleiro perguntou se ela tinha certeza da postura e sacou sua espada e mandou ela não se arrepender disso. Ele tentou o primeiro golpe, mas a protagonista se abaixou, se esquivando do ataque, se impulsionou para frente e acertou a barriga do homem. Atacou em direção à garganta, fazendo com que assim ele caísse. E pisando nele, disse que se fosse um campo de batalha, tinha certeza que a cabeça estaria separada do corpo. O soldado então disse que desistia. Ela perguntou como um cavaleiro ousava se render tão facilmente, e não existia isso dentro do campo de batalha. E se o batalhão tinha entendido? Eles responderam que sim. Ela mandou eles responderem direito, e dessa vez eles falaram em alto e bom tom. De repente, uma voz feminina a chamou pelo nome, e quando se virou, viu Sonia acenando para ela, e perto dela estava o príncipe herdeiro. Assim que viu Sonia e o príncipe herdeiro, a protagonista os levou para dentro. Ela pensou que Sonia era exatamente como ela tinha imaginado. Já Derivs, o príncipe herdeiro, tinha uma aparência muito melhor do que ela pensou. A sala ficou em silêncio por alguns segundos, até que Sonia perguntou o que eles achavam de uma festa do chá amanhã. A prota disse que isso era uma boa ideia, e ia deixar as coisas prontas para a festa. Pediu para Dolan mostrar os arredores para Sonia, pois nesse período do ano o jardim estava florescendo. Colocando o chá em cima da mesa, encarou Derivs, que o perguntou se ela não tinha mais medo de olhar diretamente nos olhos dele. Ela respondeu que não, pois não tinha feito nada de ruim para ele. Sorrindo, o homem perguntou se ela tinha feito algo de ruim para outra pessoa. A protagonista, então, disse que tinha que sair para terminar seu serviço no campo de treinamento. Ela se levantou e saiu da sala, mas o príncipe a seguiu no corredor. Ela se virou e disse para ele que o jardim ficava para o outro lado, que respondeu dizendo que estava curioso para ver o que acontecia nos campos de treinamento. Na novel, o comandante Aaron tinha ficado desapontado com Rosalie e tinha ido embora com o príncipe herdeiro, mas ela não ia deixar isso acontecer de novo, e falou para o príncipe não ir até os campos, pois ia atrapalhar a concentração dos soldados. Derivs, então, disse que ia deixar para dar uma olhada lá mais tarde, e se aproximou dela e disse que não seguia os desejos de ninguém. E assim saiu dali. A protagonista, então, foi até o campo, terminar o treino dos cavaleiros, e falou que se eles diminuíssem o ritmo, iam ter que começar tudo de novo. No outro dia de manhã, enquanto treinava, Derivs a interrompeu, perguntando se ela estava preparando outro treino. A protagonista se virou e perguntou o que ele foi fazer lá. O príncipe respondeu que foi lá treinar também. Ela começou a se alongar e disse que esperava o melhor para ele. Então ele se sentou e começou a treinar sua aura. A protagonista então perguntou se ele poderia mostrar para ela como fazer isso. Ele então disse que a aura corresponderia à cor dos olhos da pessoa. Quando ela tocou a aura dele, percebeu que a mesma tinha uma temperatura própria. Derivs então disse que nunca tinha visto ela daquele jeito, e já que ela não mostrava muito rosto por aí. Disse também que os cavaleiros tinham a apelidado de Duquesa Demônio, e ela respondeu que isso não importava, e na realidade o apelido até a ajudava. O príncipe então disse que ela tinha olhos muito bonitos para ter o apelido de Demônio, e saiu do campo de treinamento. Mais tarde, na festa do chá, Sonia perguntou se ela iria para a festa que reuniria todos os nobres, e a protagonista respondeu que dessa vez iria. A menina então disse que não tinha visto Bella recentemente. Ela respondeu que a mulher passaria um tempo fora. Nesse momento, Bella chegou e disse que era um prazer ver o príncipe herdeiro, e perguntou se Rosalie estava determinada a envergonhar,
já que não tinha avisado sobre a visita. A protagonista ficou brava e perguntou por que diabos ela devia avisar. Bella então disse que era a duquesa da família e queria saber quando tinha visitas. A prota levantou e foi em direção à mulher e disse que o título de duquesa pertencia a ela e tudo que Bella tinha que fazer era obedecer suas ordens, e pediu para Dolan levar a mulher até o quarto. Quando o mordomo se aproximou, Bella tentou acertar um tapa nele, mas a protagonista segurou a mão da mulher e disse que se ela não quisesse ser arrastada pelos cavaleiros, era melhor ir embora quieta. A mulher então se soltou e foi embora. Sonia ficou surpresa e perguntou se ela era a Rosalie de verdade, e disse que ela estava agindo como uma pessoa completamente diferente, e após ver ela agir daquela maneira, podia deixar suas preocupações de lado, e quase chorou de felicidade. Se passaram algumas horas, e a protagonista caminhava pela mansão com seu mordomo, que avisou que já tinha escolhido os candidatos para cuidar das finanças. A protagonista respondeu que já tinha alguém em mente, até que o mordomo pessoal de Bella interrompeu a conversa, dizendo que uma demissão unilateral era absurda, já que ele esteve 3 anos trabalhando para a família. A protagonista ficou extremamente irritada e se perguntou se deveria ensinar uma lição àquele homem ali mesmo. Se aproximando do mordomo, disse que tinha provas de toda a corrupção que ele cometeu. Nesse momento, o comandante Arrow apareceu, chamando pela duquesa. Sorrindo, ela disse para o comandante se certificar de que Neon, o mordomo, deixasse a mansão. Nesse momento, o homem ficou assustado e o comandante pediu para que deixasse esse assunto para ele, e assim arrastou o homem pelo corredor. Se passou um tempo. Enquanto a protagonista conversava com Sonia em seu escritório, o mordomo bateu na porta, dizendo que Erudite tinha chegado. Ele era o primeiro homem comum a se graduar com notas perfeitas na academia. Sonia então disse que já estava na hora de ir, se levantou e saiu da sala. Assim que o homem se sentou, a protagonista perguntou se ele poderia começar a trabalhar no dia seguinte, e complementou dizendo que como tinha muito trabalho acumulado, ele ia precisar fazer muitas horas extras. Erudite ficou surpreso, pois estava sendo contratado sem nem mesmo fazer uma entrevista. Ela então perguntou se ele tinha mudado de ideia sobre o emprego, e ele respondeu que não era esse o caso, e perguntou se ela estava planejando usar ele para cobrir a corrupção do antigo senhor das finanças. E a protagonista respondeu que não faria esse tipo de coisa com ele, já que tinham escolhido pelo fato dele ser talentoso. O homem então disse que entendeu, e disse que começaria no dia seguinte. Assim que saiu do escritório e estava pronto para ir para casa, se encontrou com Sonia do lado de fora da mansão, que o perguntou como tinha sido a conversa com Rosalie. Ele respondeu que tinha ido tudo certo, e simplesmente ignorou a mulher, já que ela parecia problemática, e deixava se levar facilmente por emoções. No outro dia, o príncipe herdeiro foi atrás da protagonista, e perguntou se ela emprestaria um cavalo dos estábulos, já que ele estava planejando cavalgar um pouco, e perguntou se ela estava a fim de ir junto. Ela respondeu que pediria para um servo acompanhá-la, já que ela não sabia cavalgar. O príncipe disse que preferia que ela mostrasse os estábulos para ele. Ela achou ele irritante e pediu que ele a seguisse. Assim que chegaram nos estábulos, falou que ele poderia escolher o cavalo que queria. Ela disse que esperava que ele se divertisse. Daenerys perguntou se ela não queria que ele a ensinasse a cavalgar, e se ela montasse, ele puxaria as rédeas. Do lado de fora, próximo ao cavalo, Daenerys a pegou e a colocou na sela, e logo em seguida subiu também, e falou que ia começar a correr, então ela deveria aprender confortavelmente. Após cavalgarem por um tempo, se depararam com uma bela paisagem. O príncipe disse que não sabia que tinha um lugar tão belo assim, próximo à mansão. A protagonista respondeu que também não sabia. Os dois, então, desceram do cavalo, e ficaram alguns minutos observando a beleza do lugar. Nos jardins da mansão, Emma, a empregada, viu Sonia caminhando e perguntou se ela precisava de alguma coisa. Ela disse que não conseguia achar Daenerys e a Rosalie. Emma então disse que eles tinham saído para cavalgar, e foi nesse momento que os dois chegaram. Sonia ficou com ciúmes, e quando os dois desceram do cavalo, ela foi perguntar para eles onde tinham ido. O príncipe respondeu que só foram dar uma volta, e saiu andando. Ela então foi até Rosalie, e disse que estava se sentindo sozinha, e para convidar da próxima vez. A protagonista então se desculpou, e perguntou se ela estava a fim de tomar um pouco de chá, e a mulher respondeu que sim. Juntas, as duas saíram dali. 2 dias depois, a protagonista foi se despedir do príncipe herdeiro e de Sonia, que estavam indo embora. Sonia se despediu também. Daenerys disse que haveria em uma semana. Assim, os dois partiram dentro da carruagem. Após algumas horas, a protagonista foi se encontrar com o ferreiro. Gilbert disse que aquele era um projeto incomum para uma besta, e era a primeira vez que ele vê uma arma com aquela estrutura. A protagonista perguntou se ele conseguiria fazer o escopo, que basicamente é uma mira. Ele disse que apesar de ser a primeira vez que ele visse algo assim, poderia fazê-lo. Ela perguntou o que ele faria quando começasse a construir. O ferreiro respondeu que manteria isso em segredo. Depois de sair da loja do ferreiro, o comandante Aaron ficou surpreso em saber que Rosalie planejava criar uma unidade de arqueiros. A prota respondeu que na verdade era uma unidade de tiro, pois nem todos tinham talento para a espada. Aaron perguntou quem seria o responsável por ensinar isso. Já a protagonista respondeu que seria ela mesma. Algum tempo depois, dentro de seu escritório, a protagonista recebeu uma carta do conde Seth Moraine e pediu para sua empregada entregar uma resposta para o homem. Algum tempo depois, a protagonista foi até a mansão na capital, para se preparar para a festa dos nobres.
Emma disse que ela ficaria deslumbrada quando visse a magia de teleporte. O círculo mágico se ativou no chão, e imediatamente eles chegaram na mansão da capital. Todos os empregados a esperavam na entrada. Quando foi entrando, percebeu que todos os locais da residência eram muito bonitos. Logo ela pediu para Emma roupas confortáveis. E assim se trocou e andava pelo corredor preparada para sair, um dos cavaleiros perguntou se ela iria sem um acompanhante, e perguntou o que ela faria se corresse perigo. O comandante apareceu, dizendo que se alguém tentasse tocar nela, terminaria com os ossos quebrados. A protagonista disse que estava com uma adaga, e além disso era dia, então ele não precisava se preocupar. Uma multidão de pessoas caminhava pela cidade, e a protagonista tranquilamente andava em meio a eles. Até que ela ouviu uma criança pedindo socorro, e viu ela chorando, sendo arrastada por um adulto. Ela colocou a touca, e disse que existia coisas assim em todos os lugares, enquanto o homem entrava no beco, arrastando a criança. A protagonista puxou um menino, e o homem virou gritando, perguntando o que ela achava que estava fazendo. A protagonista rapidamente colocou a adaga no pescoço do homem, que se rendeu imediatamente. Ela o perguntou para onde estava tentando levar o menino. Ele disse que crianças davam muito dinheiro, então estava tentando levar o menino para a base. A prota disse para o menino correr e chamar os guardas. E assim que a criança correu, mandou o homem a levar, até onde os companheiros dele estavam. Quando eles chegaram no local, o homem abriu a porta e logo caiu no chão, pois tinha sido apunhalado pela protagonista, que se impulsionou e rapidamente acertou o golpe em outro homem. Logo ela foi cercada por 3 bandidos. Logo ela ouviu uma voz, perguntando o que ela foi fazer lá. Logo quando ela se virou, viu o príncipe amarrado em uma cadeira, que disse que estava em um joguinho. A protagonista pensou que ele era louco, e continuou. Disse que como a duquesa tinha chegado, tinha que terminar com isso logo. Com a aura se libertou da corda que o prendia. Os criminosos ficaram assustados. Se perguntaram como ele tinha feito isso. Daenerys falou que, como o futuro imperador, tinha que saber lidar com situações como aquela. A prota disse que lidaria com os homens da esquerda, e ele disse que lidaria com os da direita. Os criminosos até tentaram fugir. Algum tempo depois, o guarda chegou e perguntou se eles dois tinham lidado com tudo isso. A protagonista disse que sim, e o guarda perguntou o que eles estavam fazendo. Ela perguntou se isso importava, pois ela era uma nobre que ele não ousaria conhecer, e o homem atrás dela era seu cavaleiro, e falou para os guardas lidarem com os criminosos, antes de fazerem perguntas. Um dos criminosos arremessou um objeto que bateu no capacete do guarda. A protagonista perguntou se ele ainda iria hesitar. Os guardas correram para dentro, para assim lidar com os criminosos. Então os dois saíram dali. O príncipe disse que ela era muito boa usando adagas. Ela simplesmente ignorou isso, e disse que estava indo embora, pois suas roupas tinham ficado sujas. Ele ofereceu um lenço para que ela se limpasse, mas ela simplesmente rejeitou. O príncipe disse que só estava fazendo um favor. Então ela aceitou e simplesmente se limpou. Ele perguntou por que ela nunca tinha chamado pelo nome, e ela respondeu que não ousaria fazer isso. Algum tempo depois, a protagonista estava assistindo o treinamento dos cavaleiros, e percebeu que eles tinham evoluído bem. Então estava na hora de dificultar um pouco mais as coisas. Cansados, os homens perguntaram quem decidiu acordar o demônio. Até que um homem veio correndo, dizendo que um convidado tinha chegado. O convidado, na verdade, era o príncipe, que foi lá convidar para sair, já que não tinha nenhum treino marcado para aquele dia. A protagonista perguntou como ele sabia que ela não tinha nenhum treino marcado para aquele dia, e ele respondeu que foi através do mordomo. O príncipe falou que ele sabia aproveitar a capital melhor do que qualquer um, e caso ela não se divertisse, nunca mais faria um convite. A protagonista ficou em silêncio por alguns segundos, e logo pediu para Emma entregar o seu casaco. Enquanto os dois caminhavam pela cidade, viram um homem anunciando um jogo de cartas, e quem fosse capaz de ganhar receberia o dobro do ouro que foi jogado lá. Mas isso, obviamente, era um truque, e o homem era só um oportunista. Daenerys achou que aquele jogo ia ser divertido. O oportunista disse que era um jogo simples, onde eles só precisavam pegar as cartas iguais. A prota foi falar que era melhor eles não fazerem isso, mas nesse momento Daenerys jogou algumas moedas de ouro na mesa, e falou que queria jogar numa dificuldade do tamanho da recompensa. O homem logo embaralhou as cartas, e disse que eles poderiam começar a partida. O príncipe segurou a mão da Rosalie, e perguntou se ela não queria fazer uma aposta com ele. O vencedor teria qualquer desejo realizado. A protagonista disse que isso era bom, e jogariam cada um por si, e puxou a cadeira para se sentar. Logo que a partida começou, os dois começaram a virar as cartas intensamente, deixando o oportunista sem palavras. Quem ganhou foi Daenerys, que logo começou a fazer piada com Rosalie. Após perder, ela puxou o oportunista pelo colarinho, e perguntou onde estava o dinheiro. O príncipe perguntou se ela tinha conseguido todo o dinheiro de volta, e ela respondeu que não era suficiente para trapaceadores como ele, e isso fez com que ele caísse na risada. Os dois foram para uma competição de tiro ao alvo com arco e flecha, onde de novo ela foi derrotada. Quando foram jogar baralho, ela perdeu de novo.
e até mesmo no jogo de tabuleiro, mais uma vez ela perdeu. O príncipe disse que sentia pena dela, e bravo, o protagonista respondeu que ele não sentia nada. Se passaram algumas horas, e os dois caminhavam juntos pela cidade, e a protagonista começou a sentir dores nos pés, e começou a olhar em volta para ver se não tinha nenhuma loja de sapatos perto. Nesse momento, o príncipe a pediu licença, e começou a carregar nos braços. Ela ficou surpresa e perguntou o que ele estava fazendo, e ele só respondeu que ela estava com os pés doloridos. As mulheres ao redor começaram a os encarar. Logo, Daenerys a colocou em um banco, e pediu para que ela esperasse um pouco, e correndo, saiu dali. A protagonista esperou sentada por alguns minutos, e ele voltou com um calçado mais confortável e umas faixas. Ajoelhado, ele falou que não conseguia acreditar como ela foi capaz de caminhar com aquela dor nos pés por tanto tempo, e começou a passar pomada nos pés dela enquanto pediu que ela ficasse parada. Sorrindo, ele perguntou como ela se sentia em ter o futuro imperador se curvando perante ela, já que essa era a primeira vez que o nobre se ajoelhava na frente dela. A protagonista respondeu que ele era uma pessoa muito melhor do que ela tinha imaginado, e ele respondeu que ficava feliz em ouvir isso. Assim que ficou em pé, ela disse que era ótimo estar confortável de novo, e o segurou pelas mãos e disse para irem até a próxima barraca. Rindo, o príncipe disse para ela ir com calma. A protagonista perguntou o que ele achava de trazer Sônia da próxima vez, e ele respondeu que não precisava, pois diversão com ela era o suficiente. Sônia era uma excelente amiga, mas era chato jogar com ela. A protagonista pensava que nada disso importava, pois para ela, a batalha importava muito mais que o romance. À noite, no salão, onde a festa dos nobres acontecia, as pessoas falavam do rumor da duquesa de Judhart ter sido vista com o príncipe herdeiro na capital. E nesse momento, foi anunciado a entrada dela. Enquanto caminhava em meio aos nobres, viu Bella do outro lado da sala, mas ela não estava com o Marquês de Windel. Logo foi anunciada a entrada do príncipe herdeiro, e todos os nobres presentes foram até lá para vê-lo, que foi falar imediatamente com a protagonista, e disse que os sapatos que ela estava usando ontem eram bonitos, e os de hoje também. Nesse momento, Sônia chamou os dois, e disse que ele ter saído sozinho com Rosalie tinha a deixado um pouco triste. Nesse momento, a música começou a tocar, e Sônia foi falar com Daenerys, mas foi ignorada. O príncipe perguntou à protagonista se ela lembrava da aposta que fizeram, e ele queria fazer o seu desejo agora. Sendo ignorada, Sônia saiu dali. A protagonista falou para ele pedir qualquer coisa que não fosse dançar com ela. Daenerys perguntou se aquele era o desejo dela, e ela respondeu que sim. Então ele disse que ia deixar o pedido da dança para a próxima vez. A protagonista falou que ia se encontrar com uma outra pessoa primeiro. Ele perguntou se era um namorado, e ela respondeu que não. Andando pelo salão, ela estava procurando o Marquês de Windel, e assim viu Bella junto do homem. Isso significava que logo a verdadeira guerra iria começar. Logo uma voz feminina a chamou. Essa voz pertencia a Bianca Bright, segunda filha do Marquês Bright, que disse que era um prazer vê-la, e parecia que ela tinha um relacionamento muito próximo com o príncipe herdeiro. A protagonista respondeu que não era tão próxima quanto ela pensava, o que deixou a mulher irritada. Logo ela largou sua taça para cair no vestido da Rosalie. Porém, a protagonista se virou e pegou a taça, e disse que a mulher deveria treinar a sua força, o que deixou Bianca extremamente envergonhada. A prota percebeu que ela era a vilã que tinha um crush em Daenerys. Na novela, ela tinha contratado alguém para sequestrar Sônia, que depois foi salva pelo príncipe. Sorrindo, uma mulher distante as observava e dizia que ela parecia ser alguém interessante. A mulher, na realidade, é a Condessa Morrowind. Pouco tempo depois, a protagonista caminhava do lado de fora e pensava que Bella já deveria ter terminado sua conversa com o Marquês de Windel. Ela ouviu um barulho de passos e assim foi cercada por um grupo de bandidos. A protagonista percebeu que tinha cerca de 8 deles. Para os distrair, ela disse que a máscara deles parecia mais uma decoração. Ela tirou o pé direito da sapatilha e arremessou no rosto do homem que estava à sua frente. Logo em seguida, acertou um gancho nele. Acertou um chute na barriga dele enquanto roubava sua espada. E logo conseguiu cortar a garganta dele com a mesma. Percebeu que o homem atrás dela estava vindo atacar. A protagonista conseguiu desarmá-lo e usou seu colar para enforcar o homem. Porém, foi pega de surpresa por outro, que conseguiu colocar um pano com droga no rosto dela, fazendo com que ela desmaiasse. Quando ela abriu os olhos, ouviu um homem desconhecido, perguntando por que Bianca não avisou que aquela mulher era tão habilidosa, e por causa disso ele tinha perdido 3 homens. A prota ficou surpresa quando ouviu o nome da Bianca, e não da Sônia. Ela percebeu que a história mudou, já que ela e o Daenerys tinham saído no dia anterior. Primeiro, ela começou a afrouxar a corda, e o bandido que estava próximo dela começou a se aproximar, dizendo que o efeito da droga já deveria ter passado. Quando o homem se aproximou dela, a protagonista acertou um chute no rosto dele, fazendo assim com que ele desmaiasse. Logo, os outros abriram a porta, perguntando qual era o problema, e viram a protagonista solta, segurando uma adaga nas mãos. Logo, o homem agarrou os braços da Bianca e a puxou para perto. O bandido ameaçou a protagonista, dizendo que se ela se mexesse, iria matar a menina, o que fez com que ela achasse a situação uma merda. No salão, avisaram que a duquesa Judhart desapareceu, o que deixou Daenerys extremamente irritado. Sônia reconheceu tanto o colar quanto os sapatos da Rosalie, e quando se virou para falar com o príncipe, eles já estavam mandando todos começarem a procurar imediatamente por todo o palácio. Em outro local, ele arremessou o colar de Rosalie para um homem que estava deitado.
O príncipe mandou que ele encontrasse o dono do colar, imediatamente, e disse para matar todos, com exceção da mulher de cabelo loiro. No presente, a protagonista tinha achado que seria mais fácil de lidar com tudo isso. O homem já tinha matado todos os bandidos lá presente, e pediu para que ela saísse da frente. Bianca estava sentada no chão tremendo de medo, atrás da protagonista, que já tinha percebido quem era o homem. O nome do homem de cabelos vermelhos era Nathan, que disse que ela parecia muito calma, porém, o coração dela batia rápido, o que tornava a situação divertida. A protagonista se lembrou que na novel ele tinha sido mandado para resgatar Sônia, e não para matar Bianca. A prota perguntou se ele tinha sido mandado pelo príncipe herdeiro, e ele perguntou como ela sabia disso, e continuou, dizendo que isso na verdade não era importante naquele momento, já que ele só precisava terminar seu trabalho. A protagonista se lembrou que ela não poderia deixar isso acontecer, e já que se Bianca morresse lá, o Marquês de Bright se envolveria na guerra territorial. Então ela se lembrou de algo que tinha lido na novel, que Nathan era um homem extremamente amigável, e tinha um ponto fraco para doces. Então ela falou que na família dela tem um famoso artesão de chocolate, e no caso de Bianca, a mulher que estava atrás dela, tinha um grande fazedor de doces, e falou que se ele deixasse Bianca ir, ia entregar para ele tanto chocolates quanto doces. Ele respondeu que se fizesse isso, o príncipe ficaria bravo. A protagonista disse que ele não precisava se preocupar, que ela resolveria o assunto, o que deixou Nathan extremamente animado. Então ele falou que ela deveria o acompanhar primeiro, e a prota pediu para que ele esperasse um pouco, e chamou Bianca, e pediu que a mulher a olhasse diretamente nos olhos. E disse também que ela não era culpada de nada disso, e se alguma coisa assim acontecesse de novo, ela sabia para quem pedir ajuda. Nathan, então, disse que já estava na hora de ir, pois Dervis estava esperando. Ela acompanhou o homem até o encontro do príncipe, que perguntou o que ela queria que ele fizesse com o culpado, se deveria cortar os membros dele, ou até mesmo destruir tudo que fosse importante para eles. Estaria disposto a fazer a pessoa por trás de tudo chorar sangue, pelo medo que fez ela sentir. Nesse momento, a protagonista colocou a mão sobre a mão dele, e disse que não morreria tão facilmente. Dervis então disse estar feliz do fato dela ter voltado viva. Então ela disse que tinha um favor a pedir para ele, que não era para ele se portar com os bandidos e seguir em frente. O príncipe perguntou por quê, já que sequestrar uma nobre poderia ser considerado traição. A prota disse que tinha algo melhor que eles poderiam fazer. Ele concordou, mas em troca pediu para saber as verdadeiras intenções dela. Quando a prota foi falar, Nathan a interrompeu, dizendo que já estava tarde, então eles deveriam voltar. Dervis colocou um casaco sobre Rosalie e disse que a levaria para casa. Nathan disse que tinha sido um prazer a conhecer e a chamou de Lady, e ela respondeu que o nome dela é Rosalie. O homem então disse adeus e a chamou pelo nome. Mais tarde, quando chegou em sua casa, a protagonista disse que contaria sobre o que aconteceu depois, mas o príncipe deveria manter tudo isso em segredo, que com bom humor respondeu que ela tinha muitos pedidos, o que deixou a protagonista extremamente brava, e assim Dervis partiu de lá a cavalo. No outro dia, a prota leu o jornal, que dizia que os mercenários foram presos, enquanto tentavam entrar no Palácio Imperial. Logo a empregada chamou, dizendo que tinha chegado um convidado, e ela respondeu que já estava indo. A convidada era, na verdade, a Condessa Sèvres Moiraine, que disse estar interessada na carta que ela tinha enviado. A prota agradeceu pela visita. A Condessa falou que estava feliz em estar lá, e perguntou o que ela queria comprar do negócio dela. A protagonista falou que queria comprar tendões de orques e encantamentos em massa. A mulher falou que, jogando pelos itens, ela provavelmente estava criando uma arma. Entretanto, não era garantia que ela conseguiria entregar todos os itens em massa, já que eles eram muito difíceis de se conseguir. A protagonista, então, disse que ia reduzir todos os impostos alfandegários na área do Mar de Elve, sem nenhuma condição. Tudo isso durante os próximos 3 anos. E tudo o que ela precisava fazer era manter todos os negócios dela em segredo. A condessa aceitou e disse que tanto o contrato quanto os itens seriam entregues ao ducado assim que estivessem prontos. E além do negócio, tinha sido uma grande oportunidade de conhecer a duquesa Judy Hart pessoalmente, já que ela era a primeira pessoa, além do príncipe herdeiro, a ter uma conversa adequada com ela. Tomando uma xícara de chá, a protagonista perguntou se era assim mesmo. A condessa disse que também era bastante interessante conversar com ela, e a protagonista falou que recentemente tinha escutado isso muitas vezes. Depois do encontro com a condessa, um tempo se passou, e a protagonista se encontrou com Sônia, sua amiga, que estava extremamente preocupada com o que tinha acontecido na festa, e perguntou se realmente estava tudo bem, se não estava machucada em nenhum lugar, e se foi salva realmente pelos guardas, já que não tinha visto no jardim. A protagonista achou surpreendente o fato do príncipe não ter contado a verdade para Sônia, e respondeu com um simples sim, e que ela não deveria se preocupar com o que tinha acontecido. Nesse momento, Sônia cerrou os punhos, e perguntou se ela e o Dervis. A prota foi a perguntar o que tinha acontecido. Nesse momento, Sônia segurou a mão dela, e disse que não era nada, e que tinha ouvido falar que ela não iria no baile daquela noite, pois se encontrasse com aqueles homens novamente, certamente perderia sua dignidade. Rosalie soltou sua mão, e disse que não era assim, porém foi ignorada pela mulher, que disse que já estava na hora de ir para a festa, e simplesmente saiu de lá, dizendo para ela se cuidar, e a protagonista ficou lá em pé, com uma sensação grande de incômodo. Em seu escritório no outro dia, um empregado veio avisar que tinha chegado um convidado, e ela ficou surpresa, pois não sabia de quem ele estava falando. O mordomo então disse que era Bianca Bright, filha do Marquês.
A Prota estava se perguntando o que ela queria lá, e talvez a menina tivesse vindo para se vingar do que tinha acontecido antes. A protagonista então disse para ele não sair com a carruagem e não deixar ninguém entrar, e ele respondeu que ela tinha vindo como hóspede e não possuía nenhuma carruagem. A Prota então disse que quebraria os dentes da mulher, o que deixou o mordomo confuso. Assim que se encontrou com Bianca, Rosa lhe perguntou o que ela queria. A menina disse que foi lá para pedir desculpas sinceras, e em voz alta perguntou se podia chamá-la de irmã, o que deixou a protagonista extremamente surpresa. Bianca sentou do lado dela e fez a pergunta novamente, e Rosalie perguntou por que queria chamá-la de irmã tão de repente. A menina então segurou a mão dela e disse que mesmo sendo culpada pelo sequestro, Rosalie ainda foi lá e salvou a vida dela, e nunca tinha conseguido tirar da cabeça a imagem da duquesa salvando a vida dela. E dessa vez, envergonhada, perguntou novamente se podia chamá-la de irmã. A protagonista então disse que ela podia chamá-la da maneira que quisesse, o que deixou Bianca extremamente feliz. A Prota então falou que ambas tinham 20 anos, e Bianca respondeu que não tinha problema, já que ela era mais nova, e Rosalie merecia o título de irmã. E na verdade ela esperava que ela recusasse, e tinha ficado extremamente feliz pelo fato dela aceitar. Bianca então perguntou se ela não queria ir para o salão da sua família da próxima vez, o que deixou a Prota bastante pensativa. Até que a mulher perguntou se ela era amiga de Sonia Amis, e ela respondeu que as duas eram amigas de infância. A mulher então disse que não se dava bem com ela, mas por causa de Rosalie, até poderia tentar. Mais tarde, os empregados tiveram que tirar Bianca de lá, que saiu reclamando, dizendo que queria jantar com Rosalie. À noite, a protagonista estava em seu escritório, resolvendo a papelada, e pensou que Erutit realmente estava fazendo um bom trabalho, então resolveu escrever uma nota, o parabenizando por isso. O homem leu, e ficou feliz por isso. No outro dia, a protagonista caminhava pelas ruas, e perguntou a um dos dois soldados que acompanhavam onde estava a guilda de inteligência. Ele respondeu dizendo que estavam próximos, e era só continuar seguindo em frente. Porém, a protagonista percebeu um homem de casaco preto olhando para eles. Assim ela decidiu tomar outro rumo e virou em uma barraca. E assim o vendedor falou que ainda tinha muitas joias disponíveis. Ela pegou uma com a mão direita, enquanto o homem perguntava se ela tinha interesse em comprar alguma. Então ela disse para seus homens que estavam sendo seguidos, que ficaram surpresos com isso. Ela disse então que às 8 horas tinha um homem de aproximadamente 1,90 usando uma túnica preta. Então colocou a joia no balcão e disse que tinha uma mudança de planos, para eles se dirigirem até o beco a partir daquele momento. E assim continuou caminhando. Quando se virou e entrou no beco, os cavaleiros seguiram ela, junto com o homem encapuzado. Ela pensou que seria difícil nocautear o cara naquele lugar, então os soldados tomaram a frente. O Whitney tentou aceitar um golpe com a espada nele, mas o homem se abaixou se esquivando, e em seguida a chutou, deixando ela nocauteada. E logo em seguida acertou um soco no homem, também nocauteando ele. Então ele se virou e se aproximou de Rosalie. A protagonista perguntou o que ele estava fazendo lá. Assim ele tirou seu capuz, revelando ser Nathan, que perguntou para ela como percebeu que ele estava seguindo. Ela respondeu que foi por causa dos movimentos dele, e o perguntou por que estava seguindo, e ele respondeu que foi porque sentiu um cheiro de doce dentro da bolsa que ela carregava. Antes de sair, ela tinha pedido para a Emma levar alguns chocolates até ela, para caso ela se encontrasse com Nathan no caminho. E assim ela jogou o saco de doces para ele, e nesse momento ele perguntou o que ela foi fazer lá, e que ia demorar um pouco para os cavaleiros acordarem, e assim que isso acontecesse, ia avisar, o que deixou a protagonista irritada, já que foi ele quem nocauteou os cavaleiros. Então ela respondeu que estava indo até a guilda de inteligência, pois precisava de alguém. Nathan falou que isso parecia divertido, e então perguntou se ele servia para o trabalho. A protagonista perguntou se ele estava falando sério. Com os dois soldados nos ombros, ele falou para irem até um local diferente, conversar sobre os detalhes. A Prota ficou alguns segundos parada. Ele se virou e falou para ela não se preocupar, já que ele seria capaz de lidar com qualquer pedido. Ela percebeu que ele não estava fazendo nenhum esforço para carregar as duas pessoas ao mesmo tempo, então respondeu para ele que sabia que não teria problemas, e falou para eles seguirem em frente. Seguindo ele, ela ficou feliz, pois como Nathan tinha 5 sentidos muito bons, ia ser fácil descobrir muitos segredos sobre Bella, e como ele era bonito, ia ser fácil dele se aproximar da mulher. E no 5º episódio da Capitã de Elite que reencarnou em um mundo de fantasia, Rosalie estava tranquila em seu escritório, até que Nathan escalou a sacada e a chamou, e ela disse que ele estava atrasado. Ele disse que Bella tinha ficado tão obcecada com ele que nem conseguia ir para longe da mulher. A Prota perguntou se ele tinha alguma novidade, e Nathan disse que tinha ido para uma reunião entre Bella e o Marquês de Windell. Então ambos caíram na isca de Rosalie. A guerra territorial começaria em 3 semanas.